É, bebê fica em casa. Como que funciona o bebê fica em casa? Às vezes dá um feriado de um dia só, é uma coisa assim, né? A gente vê que as BR enche, que enche de tanto carro, né? O camarada vai pro sítio, alguma coisa. E, então, quem tem seu bebê, procure deixar ele em casa aí, com a avó, com a empregada, né? Paga uma senhora para tomar conta, né? Uma dona, ó, vai no banco de leite, pega um leite lá para a criança mamar, porque a criança de 5 anos para baixo é cedo parcial, não ele não tem aquela atividade, né? Então, é isso. Então, o bebê fica em casa é isso, porque a gente vê que está acontecendo muito acidente, assim, com criança, né? Faz berra fora, né? E acontece alguma manifestação, o menino fica dentro dos carros aí muitas horas e horas, né? Um acidente numa BR aí, o menino fica preso no carro ali muito tempo, então é um castigo para uma criança, assim, de menos de 5 anos principalmente, né? Então nós devemos evitar, né, de trazer consequências para nossos filhos, né? Eles são inocentes, né? E então o que acontece? Que aqueles que têm a sua cadeirinha, né, nós tomamos uma medida de arrumar uma faixa, né, e pôr lá atrás do carro que está carregando criança, porque a gente vê aí que tem muito camarada aí que prejudicam um acidente aí por querer, né? Às vezes tem a criança ali na cadeirinha, ninguém tá vendo, e então se a gente tomar essa medida, que tem aquela criança, né, é, no carro, e eu creio que pode evitar um mar de acidente, né? Eu tenho uma BR aí que é 120, 110, por exemplo, né? O mínimo por 80. Então, o que tem que sua criança, vamos de 80, que com 80 nós chegamos lá, porque nós sabemos que o nosso corpo humano não estourar, a gente aguenta um acidente de 50 por hora, né? Porque 50 por hora uma batida, mas passou de 50 por hora, a gente sabe que a gente é sujeito a morrer, né? E principalmente agora, que antigamente no meu tempo os carros tinham chassi e batia, não era tanto violento, igual que a gente vê os carros de hoje em dia, que é uma latinha, nada que faz uma batidinha e vira um bagaço, né? Então nós temos que olhar para nossas crianças aí, porque é inocentemente, né? E aí a gente vê aí, ó, senhoras saindo com criança aí, e os vagabundos cerca, quer tomar o carro, quer levar até ali a questão de muita rapidez, eles nem quer saber se tem uma criança ali, né? Nada, está levando o carro com a criança, então os pais estão passando o maior aperto nesse tipo de negócio, né? Que graças a Deus que aqui em BH aqui tem menos isso, mas a gente vê nesses outros estados aí como que a vagabundagem está fazendo com a senhora, joga ela pro chão afora, e não está nem aí com a criança em tudo. Então a gente quem tem que ter dó dos filhos da gente é a gente, que filho feio não tem pai, então eles pode dizer isso. Então os caras não estão nem aí para filho dos outros. Então a gente que tem São Pai, nós temos que evitar esse tipo de consequência para a familiar da gente, porque faz dó um bebê, uma criança, né, que seja jovem, adolescente, ou qualquer um faz dó, a gente vê e é exprimido aí por a lataria aí, por um acidente, né? Então nós devemos é, é, tomar as medidas no nosso país, né? Que tem muitas medidas no nosso país, que nós temos muitas leis aí que nós devemos aplicar algumas leis, né? Umas coisas bobas, né? A gente é um cara que não tem assim muita instrução, mas a gente, Deus dá a gente inteligência de falar, então é essa autoridade que vê meu vídeo e tomar uma decisão, esses políticos aí, para poder as coisas seriam melhor, né? Vamos aí,
Se caso o bandido prejudicar uma criança aí num carro aí, vamos ter uma multa no camarada quando for pego, né? Vamos aumentar a sentença desse camarada, né? A gente vê aí nos bairros, muitos pais aí com criança no bar, em rodada de bebida, isso aí também nós temos que proibir, né? Dar as autoridades já passando a hora, dá uma multa naquele pai de uns R$ 300 para poder evitar isso, né? Porque ali começa a beber, dá uma briga ali, uma garrafada, o camarada chega e atira em alguém ali, você estando com a criança ali no braço ali, é muito é, é, é muito perigoso. E você tiver sem a criança, você pode se jogar por cima fora, talvez você livre até de morrer se você não tiver com a criança, né? E se você tiver com a criança no braço, você não vai se jogar no chão, então, ser mais arriscado você tomar uma bala perdida, porque você não pode se jogar no chão com a criança, né? E, então, tudo isso nós devemos de olhar, esse tipo de negócio para poder evitar, né? Vamos evitar. Então, quem tiver sua cadeirinha aí, põe uma faixinha atrás do carro que você está carregando criança para evitar de muito acidente, né, com nossos pobres, nossas crianças, que poderia ser daqui a uns tempos, uma criança dessa pode se dirigir ao nosso país, então a gente tem que ter o mais de cuidado com nossas crianças, né? Porque se a gente não tiver um cuidado com nossas crianças, mas ninguém tem cuidado dessas crianças. E aí tem muitos pais aí que já estão ganhando dinheiro em cima das crianças, né? As crianças apresentadas em novela, os meninos não sabem nem o que está acontecendo e os pais já estão ganhando dinheiro em cima daquelas crianças. Então isso tudo aí né, novela tudo bem que a criança não arrisca nada ali, mas tudo aí a gente que o pessoal inventou de pôr tudo a criança na frente, né? Você vai invadir um terreno daí, você leva a criança por debaixo daquela lona, então o polícia já chega e aquela criança já não pode fazer mais nada, o que pode fazer, quer dizer que a situação não está boa para as crianças, né? A criança nem sabe o que está acontecendo e está acontecendo isso com as crianças, né? Então, vamos evitar o máximo. Quer dizer que vão deixar os nenenzinhos com a vovozinha cá por um dia ou dois, ou a avó vai ficar tranquilo, ou se pagam se são ricos aí, preferia pagar uma pessoa para ficar, você vai para o seu sítio, você chega lá no sítio lá, vocês querem beber, quer alguma coisa, e imediatamente, dependendo do dia, vocês vêm embora com as BR cheias aí de tarde e praticamente a bebida para ela deixar de fazer efeito só depois dos 3 dias. Quer dizer, se eu beber hoje, a bebida está no meu corpo, então ela vai fazer o efeito, né? Aí aquilo vai fazer o efeito ao contrário. E o camarada se beber lá, ele vem naquele desespero no meio dos outros lá e a BR, todo mundo bêbado aí, porque é, é, a polícia não dá conta de cercar todos os carros e praticamente a polícia cerca o carro mais em ir, né? Em voltar fica mais difícil, porque a maioria dos caras vem à noite, e então fica difícil a polícia até cercar os carros todos que vem. Então vamos olhar as suas crianças, a minha criança, para ser o futuro do nosso país, né? A criança é um anjinho de Senhor, um anjinho, né? Então vamos cuidar direitinho para poder as crianças não sofrer, né? A consequência que talvez o pai pode até evitar de sofrer com a consequência. Se você tiver com uma criança no carro, então os pais estão dirigindo ali preocupados com a criança na cadeirinha e ali com a criança ali atrás, você pode até sofrer um acidente com a criança, pode causar um acidente, porque a preocupação do motorista que a criança lá, o filho dele está lá para trás, né, na cadeirinha, e a atenção dele
Em vez de estar com atenção totalmente no trânsito, ele está com atenção no trânsito e tá com atenção naquela criancinha que está na cadeirinha. Mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.